ministração que eu tenho a trazer hoje, ela tem um propósito de alinhar os nossos corações, principalmente o coração da liderança de célula, de ministério. E quando eu falo de liderança de célula, eu estou falando sobre anfitrião, líder em treinamento, e todos que fazem parte das células ou da igreja também, porque você é uma semente. Eu sei que nem todos os líderes estão aqui nesta tarde, mas eu me alegro por você que está. Eu me alegro por você que se sacrificou o teu feriado e veio, e você vai ser uma semente para essa mudança de cultura que nós queremos estabelecer na igreja e que vai nos trazer um trabalho pelo menos pelos próximos 2 anos aí, né? Porque igreja não é assim da noite para o dia, é um trabalho que é cotidiano. E você vai então quebrando pedra e você vai alcançando os resultados. E tem outra coisa, depois que a gente morrer, se Jesus não tiver voltado, a igreja ainda vai continuar. Hoje eu estava falando para o meu filho, né? Ele estava, eu não sei se você conhece um escritor, pastor Craig Groeschel. Ele escreveu um livro, ele é, na verdade, escritor de muitos livros, mas o mais famoso é Confissões de um Pastor. E ele é pastor da Life Church, uma das igrejas, se não realmente a maior igreja hoje na atualidade, nos Estados Unidos. E eu estava vendo o Instagram dele, meu filho disse assim: pai, por que o senhor não convida ele para vir para o Achados? Eu falei: meu filho, a igreja dele só tem uns 80 mil, né, membros, e trazer esse homem, ele nem sabe da nossa existência. Então trazê-lo não é fácil. Agora, eu vou trabalhar para que um dia, quando eu te passar aí o comando, se for você mesmo, e você assumir a igreja lá no futuro, que você tenha influência tal para convidá-lo e ele vai vir. Então a gente está construindo algo, e nós temos que entender que os que vierem após, eles vão ter uma estrutura ainda melhor para conquistar. Às vezes nós olhamos para as grandes igrejas e pensamos: meu Deus, nós queremos isso. Mas são igrejas que muitas vezes têm 70, 80 anos. Ou igrejas que tiveram um crescimento assim muito abençoado por Deus e conquistaram muito, mas todas elas foi com muito trabalho. Então, a gente está aqui 10 anos depois, continuando, trabalhando, e a gente vai continuar. Pessoas novas chegando, e a gente vai se empenhar para conquistar. Então, eu quero falar para vocês, até as 3h15, sobre o sonho e o desafio de um líder. E por que não dizer mais especialmente ainda o sonho e o desafio de um pastor? Ou de alguém que está liderando. Eu quero dizer para vocês que ministrar essa palavra é bem delicado para mim, sendo eu pastor da igreja. O certo era que outro pastor, o mais correto, talvez o melhor, até para mim mesmo, era que alguém de fora viesse pregar essa palavra. Mas eu sei que vai abençoar muito a minha e a sua vida. Essa é uma mensagem que também é fruto desses 10 anos de caminhada como igreja. Então isso vem de experiências que nós fomos adquirindo com o tempo, e algumas coisas você já ouviu, outras você vai relembrar mesmo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Abacuque 2:2. Pastor, esse livro tem na Bíblia? Na Bíblia? Tem sim, ele está aí. Ele existe, com certeza você tem ele na sua Bíblia. Dá para a gente postar, cunhada, no telão já? Olha aí. Então, se você está sem a sua Bíblia, você também pode acompanhar no telão. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Tem outra versão que diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Não sei se a sua versão diz assim, ou se a sua versão fala de outra forma. Ali, possa ler depressa, ou seja, quem passa rápido, quem passa correndo.
E nós encontramos aqui neste texto o princípio forte da clareza e de algo bem estabelecido. Eu não vou entrar no contexto, tá, que envolve o texto, mas eu quero extrair 3 princípios dele. O primeiro é que ele diz: escreve a visão. Então, isso mostra que muitas vezes nós temos que não só sonhar, mas definir, porque quando você escreve algo, é como escrever uma carta, não é? Alguém aqui ainda escreve carta? Quando a gente escrevia carta, você escrevia, passava limpo até chegar no ponto que você queria, a ponto de você enviar a carta sabendo que a pessoa ia ler o que você queria dizer. Você não ia só escrevendo, não era o que vinha apenas na cabeça. Então, quando você escreve, você define. Amém? Então, o texto está falando sobre definição. Isso serve para qualquer projeto. Se você for abrir uma empresa, se você é inteligente, esperto, você vai procurar o Sebrae, você vai procurar conselhos de pessoas que estão mais à frente que você, e você vai de repente escrevendo, e você vai gerando um projeto do que você quer fazer. Isso define as coisas. O texto também fala, torna bem legível. Alguém já viu letra de médico, né? É difícil de entender. Aí o farmacêutico, ele já está assim meio que, né? Ele já está assim treinado e ele entende. Só que, se for uma pessoa que não entende, você fica assim, rapaz, o que será que ele quis aqui escrever? Se você não é alguém claro no que você diz, em como você se expressa, você vai ter dificuldade de ser seguido. Se você é um pai que não tem clareza do que quer dos seus filhos, você vai ter dificuldade. Se você é um líder, que você não passa com clareza o que você espera da sua liderança, você também não vai ser seguido facilmente. As pessoas vão ter dificuldade, porque é difícil, né? Minha esposa tem um tio, irmão da minha sogra, que ele quando vai falar uma frase, as 2 primeiras palavras você entende, as últimas você não entende mais o que ele diz. E ele diz assim, meu filho... Meu Deus, o que ele quis dizer com isso, né? Então, você tem aquela dificuldade, aquelas pessoas que começam falando alto e vai, né, na mesa conversando com você, fala alto de repente. Eu tenho um conhecido que é assim, eu aprendi a ler os lábios dele. Então, uma vez no jantar, a gente conversando, e ele começa alto, vai diminuindo, você não ouve mais. E eu fico olhando para a boca dele. Aí, o filho dele disse assim, papai, o senhor não está vendo que... Ninguém está entendendo o que o senhor está falando? Aí ele bateu na mesa, bateu na mesa e disse assim, Heber, você está entendendo o que eu estou dizendo? E eu vou dizer que não, né? Aquele clima assim maravilhoso. E aí eu falei, mas eu estava, porque eu estava lendo os lábios dele. Aí eu falei, rapaz, não fala nada para o teu pai, aprende a olhar para a boca dele e deixa o homem falar. Só que é difícil você acompanhar um líder que na frente da sua célula, do seu ministério, da sua família, não tem clareza nas coisas que ele quer. Fica difícil. E a Bíblia ainda diz, escreva sobre tábuas. Isso é estabelecimento, meus irmãos. Isso é legado. Quando você escreve algo sobre uma tábua, dificilmente aquilo ali vai sumir. A não ser que tenha um trabalho muito grande naquela tábua para tirar aquele baixo relevo da letra, né? A gente tem até uma placa que vai pôr no celeiro Liberdade agora, jardim de oração, está talhado na madeira, aquilo ali não acaba nunca. Então, a Bíblia está falando o seguinte, tenha uma visão que seja bem estabelecida e que depois da sua morte as pessoas continuem levando adiante. Sabe aquelas mesas de Angelim, que passa de pai para filho, para neto, para bisneto, e não vai acabar nunca, porque aquilo ali é para a vida toda. Tem árvores que têm 200 anos. Eu vi outro dia uma árvore de 1.500 anos. Então, aquilo ali é uma madeira que vai ficar para sempre. Se você tem uma visão bem estabelecida, cravada, ela não é só uma visão, ela é um legado. Escute isso. É um legado. Por quê? Porque depois que você se for, seus filhos vão dizer. Você sabe que existe uma pesquisa que mostra que quando você morre, vem talvez muita gente no teu velório.
E a maioria fica falando de você por 1, 2 semanas. Morreu fulano. Morreu. Poxa, que tristeza. Na terceira semana, a grande maioria já esqueceu que você partiu. Já está todo mundo celebrando suas festas, vivendo suas vidas. Hoje em dia não demora mais nem tanto, porque eu vou nos velórios, eu vejo o povo rindo às vezes, brincando enquanto o caixão... Outro dia eu estava num velório, o povo estava brincando e o caixão descendo. Eu achei aquilo tão estranho. As pessoas rindo em volta enquanto outros estavam chorando. Eles nem esperam mais nem enterrar. Muitas semanas depois, talvez os seus amigos mais chegados, aqueles que te amavam muito, ainda continuem lembrando de você. Morreu, poxa, meu amigo, faz falta. Mas eu vou te falar, depois de 1 ano, ainda quem vai se lembrar de você são seus familiares mais chegados. Mais chegados. Provavelmente, os filhos que você deixou. Porque se a sua esposa ficou nova, ela vai também seguir sua própria vida. Você compreende isso? Então, os filhos vão lembrar, meu pai fazia dessa forma. Se ele fechava um negócio, o que quer que seja. Ou seja, você precisa entender que nós líderes, nós lideramos, não lideramos por liderar, mas lideramos deixando um legado. Quantos filhos colocaram as coisas dos seus pais a perder, porque os pais não passaram para eles? A gente tem aqui, por exemplo, um grande supermercado no Pará, que praticamente fechou as portas. E não foi só por crise, foi por briga dos filhos que ficaram. Então, você entende que essa visão, ela tem que ser bem passada, ela tem que ser levada adiante. E eu quero continuar dizendo que essa é uma palavra de alinhamento, de redirecionamento. O meu propósito é especialmente alinhar os nossos corações, o coração da liderança, como eu disse. Não é uma palavra de acusação, mas de ensino, tá? De direcionamento. Ninguém pode ser cobrado dentro daquilo que não sabe. Então, a partir desse momento, você não vai ser mais inocente sobre nada do que eu vou falar aqui. E eu espero que nessa tarde nós possamos ampliar a nossa visão como liderança e passar a caminhar ainda mais ajustados e unidos. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas um pastor, ele carrega um grande desafio nas mãos. O desafio de pastorear uma igreja, isso é algo extraordinário. O desafio de cuidar de pessoas, e na verdade esse é um desafio para todos nós aqui. Cuidar de uma igreja, cuidar de pessoas, contribuir para que essas pessoas cresçam em Cristo. Ao contrário do que muitos acreditam, o pastor, ele não tem que necessariamente saber pregar bem, falar bem. A maior qualidade de um pastor e de um líder tem que ser saber ouvir. Ouvir, aconselhar. Do que adianta nós termos como pastor um grande pregador, se não temos um pai? Né? O que adianta você ter um cara que é maravilhoso, você ser um líder que prega maravilhosamente bem na célula, você é um cara eloquente, mas você não sabe ouvir, você não sabe ser pai. Você não sabe ser mãe, não sabe cuidar, não sabe realmente extrair daquela pessoa o seu potencial. E eu diria que essa é a parte mais difícil da liderança, sabe por quê? Vocês que são pais vão concordar assim automaticamente comigo, tá? Presta atenção. Dizer não por amor é muito difícil. É muito desafiador. É desafiador você dizer não. Por quê? Muitas vezes, ser pastor é fácil. É você abraçar seu paizão, a mãezona, a pastora, e você ama, você cuida, isso é fácil. Mas você liderar, e essa é a questão aqui hoje, é o mais difícil. Porque para liderar, às vezes você vai ter que se impor. É assim que nós vamos fazer. Não é ser autoritário, é usar a sua autoridade equilibradamente. É como um pai dizendo para o filho: filho, eu vou te pôr de castigo, você vai ficar sem televisão, como eu fiz com meu filho, por 1 semana, e sem celular por 1 mês. Aí você olha para o seu filho, ele está lá chorando, se acabando, aquilo te aperta o coração. Mas você tem que manter.
Você tem que manter. Aí o menino volta uma semana depois e diz: pai, dá para me liberar? Se você libera, você está dizendo para ele que a tua palavra ela pode ser mudada. Você está enviando um recado que não é bom. Então, você aperta o teu coração, dá vontade de chorar às vezes, mas você diz não. E você sabe que você está construindo um ser humano, que você está extraindo o melhor de alguém. Se você não fizer isso, você vai ter problema, mas ser líder dói. Entenda que liderar dói. Liderar tem uma consequência. As pessoas vão chegar para a gente com as inúmeras desculpas da vida. E é muito triste você, por exemplo, convocar uma reunião como essa e perceber que boa parte da liderança não só não veio, como não está dando a importância devida para esse momento. E aí tem as desculpas diversas. E se você for parar para ver, na maioria das vezes são desculpas que não têm um fundamento real. Tirando as exceções, que existem, tá? Mas boa parte são apenas desculpas. Um líder, ele sente dor, porque liderar traz realmente um compromisso e um sacrifício. Eu quero te dizer uma coisa que eu ouvi. Se você um dia escolher não liderar, é melhor então você ficar em casa. Ou então você vai decidir ser um cristão, tá? Por favor, escute isso, medíocre. É melhor você esquecer o seu chamado, esquecer os planos de Deus para a tua vida, porque o ID foi para todo mundo, não foi só para uma parte da humanidade. Então, um cristão que não quer pagar o seu preço, levar sua cruz e influenciar vidas, então ele tem que realmente viver de qualquer forma, porque não há como. Se ele não quiser ter problema, se ele não quiser se indispor com ninguém, se ele não quiser ter atrito com alguém, então é melhor se esconder num quarto escuro. Bill Hybels estava dizendo o seguinte, que boa parte da população mundial hoje não acredita no céu nem no inferno. Há uma pesquisa que diz isso. Boa parte da população mundial acredita que quando alguém morre, pronto, acabou, sumiu. Ele estava dizendo o seguinte, eu achei isso fantástico. Se isso fosse verdade, e quando a gente morresse, acabasse tudo, seria muito injusto. Porque como é que pode Nelson Mandela ter o mesmo fim que um bandido, que escolheu viver a vida na criminalidade? Como pode Madre Teresa de Calcutá, que gastou sua vida inteira alimentando os pobres, se doando pelos pobres, ter o mesmo destino que alguém que decidiu viver a vida de qualquer forma? É como Paulo diz aos Coríntios, então é melhor a gente comer, beber e viver a vida de qualquer jeito, mas não é por aí não. Existe um propósito. Qual é o nosso principal propósito? É ir e conduzir pessoas para o céu. Então, isso dá sentido à vida. Seria injusto se não fosse assim. Isso dá sentido à nossa vida. Então, nós líderes, principalmente, temos essa responsabilidade de levar esse legado e essa visão e ser bênção para as pessoas que nós cuidamos. Então, assim, ao contrário do que muitos pensam, o pastor, ele tem realmente, assim, uma grande responsabilidade e compromisso a levar dentro de si mesmo. Aqui em Ezequiel, você não precisa abrir, 34, 1 e 2, diz, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? O texto está dizendo, ai daqueles que lideram para seu próprio benefício. Ai daqueles que lideram para extrair das ovelhas alguma coisa para eles próprios. É como se Deus estivesse dizendo isso, cuidado, não faça nada para você, faça algo que vai abençoar o outro. Queridos, ninguém se envolve com uma obra como esta, se não for por amor, a não ser que seja um grande mercenário. A responsabilidade de um pastor é muito grande. Esses dias recebi um casal no meu escritório, e um casal precioso, e
conversando e tudo. E teve uma hora que aquela irmã olhou para mim e disse assim: pastor, eu posso mesmo confiar no senhor? Porque hoje em dia está tão delicado, a gente abre o coração e às vezes a gente não pode confiar nas pessoas. Eu olhei para ela e disse: a senhora tem razão, minha irmã, está assim mesmo. Mas eu espero que com o tempo a gente possa estreitar o relacionamento e a senhora vai observar. E ela estava com o esposo e eu disse para eles: o que vocês disserem vai ficar comigo aqui. Nós precisamos de líderes assim, confiáveis. Líderes que vão ouvir, que vão aconselhar e que vão guardar aquilo para si mesmos, no seu coração, que vão demonstrar realmente confiança. Então, nós estamos nessa obra por amor. Eu acredito que você está aqui por amor. Eu vou te falar, até nós que recebemos um salário da igreja, uma ajuda financeira da igreja, eu vou te falar, o dinheiro não paga o que a gente faz. Não paga. A única coisa que me faz permanecer sendo pastor dessa igreja é o fato de que eu amo muito Jesus. E eu sei que esse é o lugar que Ele me quer. Então, por amor a Ele, eu faço o que eu faço. E você está fazendo o que você está fazendo. Não é por amor ao Heber Trigueiro. Não é por amor a alguém. Senão, principalmente por amor a Deus, que você faz o que você faz. O pastor, na verdade, liderar nem é considerado uma profissão, meus irmãos. Pastorear. Outro dia eu saí de um cartório nervoso, porque fui ser testemunha de um casal e na hora a moça me perguntou minha profissão, eu falei que era pastor, ela disse: não, eu quero saber sua profissão. Eu falei: eu sou pastor. Senhor, a sua profissão? Eu falei: eu sou pastor evangélico, senhora. É o que eu sou, o que eu faço da minha vida. Não, senhor, eu quero saber a profissão. Eu falei: está difícil, porque essa é a minha profissão. Eu não faço outra coisa. Tá? É isso que eu sou. Na época que minha esposa trabalhava em banco, ela disse que tinha lá no cadastro... Como? A opção sacerdote. Então isso podia ser colocado. Mas eu notei da parte daquela mulher algo contra a minha posição. Eu notei que era algo maligno. Mas eu fiquei tão constrangido que eu me levantei e disse assim: irmãos, vamos chamar alguém que está passando na rua para ser testemunha de vocês. De repente eles têm uma profissão. Porque eu não estou servindo para ser testemunha. E eu fui embora. Peguei minha esposa e fui embora. E eles pegaram mesmo um casal que ia passando na rua e serviu para ser testemunha e eu não. Quando eu saí dali, que eu entrei no meu carro, eu pensei: realmente eu não sou nada. Meu Deus, eu não sou nada, nem coisa nenhuma. Eu sou um pastor. Eu saí dali com meu coração entristecido. Mas depois eu pensei: Deus, a minha recompensa não vem daqui não. A minha recompensa ela vem dos céus. Ela vem do Senhor. Quando a gente se envolve com o ministério, a gente não imagina que vai enfrentar tantos desafios. Alguém aqui imaginou que ia enfrentar tanta coisa por escolher servir a Deus na igreja? Tem coisa que acontece com a gente que a gente nem acredita. Meu Deus, é comigo mesmo isso daí, meu pai? Será que sou eu mesmo? Pelo amor de Deus, me erra, né? Olha para o lado. Eu estou aqui, por favor. Então você fica com situações. Aí aqui tem um texto popular que diz assim: o trabalho pastoral está listado entre as 4 atividades mais difíceis de se exercer. Segundo o resultado de pesquisa feita nos Estados Unidos, isso porque um pastor deve ser pregador, exemplo, pai, marido, conselheiro, conferencista, planejador, ministro, visionário, diretor, mentor, amigo, babá, reconciliador, conselheiro matrimonial, conselheiro da juventude, líder, professor da Bíblia, intercessor. Além de ser, às vezes, eu conheço pastores assim, porteiro do templo, motorista dos irmãos, cuidar da limpeza, líder de louvor, bom pagador, generoso, honesto, pontual, o primeiro a chegar e o último a sair. Todo pastor enfrenta constantemente críticas como: a pregação não foi boa, o culto é muito longo, os filhos do pastor não são um exemplo. Outro dia, a gente estava numa reunião e tinha umas crianças assim,
né? Criança, normal, criança. Aí o Murilo me procurou e disse, pastor, desculpa, porque, sei lá, os meninos estavam aqui, não queria ficar na sala. Eu disse, o que foi que aconteceu, Murilo? Pois é, ninguém queria ficar. Quem são esse menino? Pastor, todos os pastores. Aí era o meu com os dois do Max e mais alguém envolvido. Pois é, aí eu falei assim, como é, Murilo? Eu disse, pois é, pastor, era o seu e os outros aí, estava tudo junto. Aí você fica assim, poxa, pelo amor de Deus, por que ele não está... Poxa, ele não sabe que o pai dele é o pastor da igreja? Poxa vida. Né? Que o pai é um líder, que o pai está ali. Mas é criança, não é verdade? É normal. Então, às vezes a gente quer que o filho do pastor que tem poucos anos de idade seja assim, o menino responsável e diferente de todos, né? Então isso é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis também na vida de um pastor é saber que as pessoas que dizem amá-lo, um dia podem deixá-lo. Eu diria que é mais difícil para um líder. Você cuida de alguém. Outro dia um pastor me contando, um amigo meu, me contando uma história de que a pessoa chegou e disse assim, pastor, acho que eu vou procurar algum lugar, porque me disseram que em tal lugar eu vou ser mais bem cuidada. Aí disse, poxa, rapaz, eu estava dando minha vida, eu estava me empenhando, eu e minha esposa visitando e tudo, e a pessoa, não, outro lugar eu vou ser melhor cuidado. Aí a pessoa para e pensa, poxa, o que mais eu tenho que fazer, para cuidar dessa pessoa? Outro dia um amigo meu, pastor, ele ganhou a pessoa para Jesus, cuidou, discipulou, consolidou, tirou o cara das drogas, o cara ficou bem, conseguiu uma esposa para o cidadão, tá? Casou, e com o passar do tempo consagrou ele vice-presidente da igreja. Essa é uma história verdadeira. Então, ele discipulou o homem, desde que ele estava nas drogas, até ele se tornar a segunda autoridade da igreja. E quando foi um dia, ele se rebelou contra o pastor dele, um homem de Deus. E aí ele olhou para o pastor dele e disse assim, pastor, é o seguinte, aqui não tem mais oportunidade para eu crescer. Aí ele disse assim, meu filho, para você crescer mais do que você já cresceu aqui na igreja, só se eu morrer. Ou se eu for embora, porque eu sou o pastor da igreja. Depois de mim é a sua autoridade. É como José dizer para Faraó, eu quero o teu lugar. Eu quero o que você tem. Não tem como você crescer mais do que isso. Então, é difícil para um líder, muitas vezes, porque aqueles que você ama, um dia podem te deixar. Eu já vi gente com o coração doído, dizendo, poxa, eu servi tantos anos da minha vida para chegar nesse ponto. É triste, gente. Mas eu quero que você entenda como líder, que as suas expectativas principais, elas não podem estar em alguém. Se você põe suas expectativas em alguém, você vai se frustrar, sabe? Porque pessoas falham, porque pessoas erram. Se as suas expectativas estão em mim, ou na minha esposa, ou estão em alguém, você pode ter problema. Então, você tem que esperar o melhor de alguém. Por favor, não é disso que eu estou falando. Espere o melhor de alguém, mas entenda que mais do que esse alguém, você tem que ter Jesus. O melhor você espera principalmente da parte de Deus. Porque se aquele alguém falhar, isso não abala a tua fé. Muita gente já se desviou porque o pastor deles caiu. Caiu em pecado, foi embora. Algo aconteceu e a pessoa teve a sua fé abalada. Então, cuidado com isso. Cuidado em quem você põe sua expectativa, porque a sua recompensa, ela vem de Deus. Eu diria até que ser deixado é uma das partes mais difíceis do ministério, porque você quer ser amado, A pessoa chega para você e diz assim, irmão, obrigado, mas eu decidi mudar de célula. Eu vou para a célula do fulano. Aí você fica com aquela coisa, Poxa, o que eu fiz de errado? Se você é um líder apaixonado, você vai o quê? O segundo estágio. Você vai se cobrar, O que foi que eu fiz, meu Deus? E não é só isso. Outro dia um casal que veio aqui para a nossa igreja é mais problemático de
puxar a faca um para o outro, irmão. Sério. De quererem se matar de madrugada. Aí vários pastores aqui da igreja visitavam, apartavam a briga. E uma loucura, uma loucura. Dinheiro jogado pelo quarto inteiro, eles brigavam jogando dinheiro no outro. É sério. Pacote de dinheiro. Pastor, cheguei lá, tinha dinheiro espalhado em cima da cama. Meu Jesus, que briga é essa? Briga comigo, né? Vem brigar comigo. Joga lá em casa esse pacote de dinheiro. Bora. Mas aí, cuidamos do casal, irmão. Cuidamos. Quando eles estão benzinho assim, bonzinhos os dois, vivendo bem, chega aqui e diz que vai para outra igreja. Aí você olha assim, poxa vida. 4 anos de luta. Para na hora que estão bons, ir embora. A vontade que eu tinha é de outra coisa, mas aí eu peguei, levantei e disse, irmãos, desculpa não ter sido o pastor que vocês mereceram. Eu espero que Deus abençoe vocês. Se me encontrarem na rua, por favor, não desvie, venha me dar um abraço. Nós somos amigos e vamos permanecer amigos e irmãos em Cristo. Aí minha esposa, na hora que o casal saiu, bateu na minha costa assim, fiquei orgulhosa de você. Porque ela sabe que a minha atitude, eu estou malhando agora, de repente era, sei lá, fazer alguma coisa, né? A brincadeira. Mas eu disse, irmão, vão na paz. Vão com Deus, Deus abençoe vocês. Depois eu falei, oh meu Deus, me dá esse coração de verdade. Mas você cuida, e o cidadão chega e diz assim, vou mudar de célula. Né? Porque me disseram que na célula do João as pessoas são mais amadas. Aí você diz, poxa, e as madrugadas, cidadão, que eu te visitei? E os conselhos que eu te dei? Então, aí você chega ao ponto de entender que liderar é um sacrifício. Que liderar é você se doar sem esperar exatamente receber. Você está se doando. Mas por quem você está se doando? Por amor a Jesus. É por Jesus, é por Cristo que nós estamos nos doando. É pelo Senhor. Então, o pastor ou o líder é a pessoa muitas vezes mais solitária da igreja. Você pode ver um pastor cercado de pessoas, mas muito raramente são pessoas preocupadas com os seus problemas ou necessidades, ou mesmo com a vida dele. Por isso, eu gostaria de te dar um conselho nessa tarde. E eu estou te dando esse conselho numa palavra de alinhamento. Cuide das pessoas que cuidam de você. Não queira só ser cuidado, mas exerça cuidado. Não queira só receber. Às vezes a gente quer muito, né? Mas às vezes a gente não dá também. Não planta na vida do outro. Então cuide, proteja, ore. Irmãos, vamos orar uns pelos outros. Ore por sua liderança. Conecte-se com a sua visão. Apoie-os. Mas acima de tudo, ame-os. Você pode até achar que não. Mas nós pastores também queremos ser amados e precisamos disso. Nós precisamos ter essa reciprocidade, esse envolvimento. Nós temos que observar uma coisa muito importante. A Bíblia diz em Hebreus 13, 17, nada do que eu estou falando aqui está fora da Bíblia. Obedecei aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, escute, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Quando é que a gente geme? Não é com dor? Aquela dor. Eu estava na academia hoje, mas não teve uma hora que eu não gemi, não fiz, foi gritar. Aaah! E aí, eu fiz uma cara tão feia que eu fiquei com medo de mim, que eu estava me olhando no espelho. Aquele peso. O Lucas disse que de repente eu posso ser um fisiculturista. Não, eu sou pastor, não quero isso não. Então assim, você está com dor. A Bíblia está dizendo o seguinte: por favor, seja uma ovelha que não faz seu pastor gemer de dor.
Seja alguém que faz com que o seu pastor pastoreie você com alegria, e não gemendo de dor, e não trazendo ainda mais dificuldade para o que está sendo feito, porque isto não aproveita a vós outros. Então a Bíblia está falando, façam isto com alegria. Nós vamos honrar a vida de todos aqueles homens de Deus e mulheres de Deus que sacrificaram tantas coisas, incluindo algumas de suas necessidades pessoais e de sua família. Vocês estão aqui hoje também se sacrificando para entender o chamado de Deus. Valorize o tempo que nós temos juntos, que os pastores te dedicam. Você não sabe o quanto valioso esse tempo é. Às vezes temos que sacrificar o tempo que temos com a própria família, para poder buscar melhores caminhos para que o reino de Deus se expanda. Por exemplo, os que são líderes de célula, vocês sabem o dia que o pastor da rede de vocês faz aniversário. Ninguém aqui precisa disso, a gente não está carente disso, mas eu quero te falar, uma das formas de você honrar alguém é você valorizar aquela pessoa no dia que ela completa mais um ano de vida, né? Se o marido esquece, por exemplo, o aniversário da esposa, meu irmão, isso é complicado. Ou o dia que se casaram, ou vice-versa, é difícil, é triste. Um pai esqueceu o aniversário do filho, ou o filho do pai, poxa. Então, você se dedica para alguém, você sabe quais são esses dias importantes na vida das pessoas que você ama. Você ao mínimo ora, você ao mínimo realmente intercede pela vida delas. É claro que um pastor, ele foi chamado a servir e dar a sua vida, mas nós não podemos esquecer que um pastor também é gente. Que um pastor, ele também é ser humano. Quantas vezes você perguntou aos seus pastores se eles precisam de algum tipo de ajuda? Eu falei isso no meu aniversário, uma visita do Júnior na minha casa. E no final da visita ele pediu para orar por mim. Foi sensacional, foi melhor que o presente que ele levou. E olha que ele levou uma cesta de café da manhã que foi fenomenal. Maravilhosa, irmão. Tinha até uma caneca lá dizendo assim, café, cappuccino, brigadeiro e bolo. Falei, essa caneca ela é uma tortura, né, para a gente que está tentando, assim, mas orou, me abençoou. Então, quantas vezes nós temos tido essa atitude, mas muitas vezes nós temos a atitude de egoísmo. Eu quero. As pessoas veem a foto, mas não vê o filme. O que foi construído ao longo do trabalho, ao longo da história. Estar aqui hoje com vocês, nós estarmos juntos aqui, foi fruto do sacrifício de muita gente. Muita gente trabalhou para que nós chegássemos até esse momento. Só Deus sabe. Tudo o que aconteceu e o que tem acontecido, nós sabemos em parte, para que nós possamos realmente chegar até aqui. E as pessoas, elas esperam tudo. Elas esperam mais ainda de nós, mais ainda dos líderes, mais ainda dos pastores. Vocês lembram da história de uma senhora que me bateu no carro uma vez? E aquela senhora tinha uns 60 anos, ela me bateu no meu carro, ela estava numa pop. Acertou, amassou a lateral. Irmão, aquela mulher, ela devia ter um treinamento ninja, porque ela levantou do chão, assim, de repente, correu para cima da moto e tentou fugir. Eu corri, tirei a chave do contato, e aí ela me reconheceu. Eu falei, senhora, a senhora está fugindo? Não acredito. A senhora me bateu. A senhora precisa pagar o prejuízo, olha lá o que a senhora fez. Aí ela me reconheceu. O senhor não é o pastor Heber? Sou eu mesmo. O senhor não podia fazer isso, o senhor tinha que dizer para mim, vai em paz, o Senhor é contigo. Isso foi bem aqui na Floriano Peixoto. Aí eu falei para ela, minha irmã, eu ser pastor é uma coisa, a senhora fugir sem me pagar o prejuízo é outra, não tem nada a ver.
Não tem a ver uma coisa com a outra. Então, é muito grande o desafio de um pastor. Alguém que tem uma vida pública precisa ter muito cuidado. Um pastor pensa até em como pode ou não se relacionar com os irmãos, porque pode acabar escandalizando alguém com uma brincadeira simples às vezes. Além de outros fatos importantes, como cuidar tanto de alguém e depois vê-los frutificar em outro lugar, como eu disse. Aí tem um texto que eu acho fantástico. Procura-se um pastor. Conta-se que numa igreja o povo era tão insatisfeito que ninguém a satisfazia como pastor. Então, num processo de sucessão pastoral, propuseram vários nomes para levantar um novo pastor. E veja qual foi o comentário de cada um deles. Entenderam até aqui? Candidato 1, Noé. Muito velho. Tem 120 anos, diz que é bom pregador, mas confessou que nunca conseguiu converter ninguém. Candidato 2, Moisés. Gagueja demais. E ele só aceitaria o convite se puder trazer o irmão dele, Arão. Candidato 3, Abraão. Não para em lugar nenhum e já se meteu em problemas com as autoridades. Inclusive ele até mentiu dizendo que a esposa era irmã, era só meia irmã. Candidato 4, Davi. Cometeu uns pecados imperdoáveis no passado, esse não dá. Candidato 5, Salomão. É um sujeito muito inteligente, mas não costuma colocar em prática o que sabe. Candidato 6, Elias. Entra facilmente em depressão, se submetido a muito estresse. Não dá porque o homem fica triste rápido. Candidato 7, Oséias. É um ótimo candidato, mas sua família está em pedaços. Divorciado, inclusive está casado com uma prostituta. Candidato 8, Jeremias. Muito emotivo e alarmista. O sujeito parece ser uma dor de cabeça. Não, esse homem não pode. Candidato 9, Amós. O sujeito veio da roça. Talvez devesse continuar lá mesmo. Candidato 10, João Batista. O sujeito não tem muito tato. Se veste como um hippie. Come mel, se veste de gafanhoto. Esse homem é doido. Não se sentiria bem em um jantar na nossa igreja, um jantar de gala dos casais. Esse homem vai querer comer gafanhoto na mesa? Candidato 11º, Pedro. O candidato tem temperamento forte. E às vezes é meio covardão. Confessou que negou a Cristo 3 vezes publicamente, numa única ocasião, por medo de uma mulher. Candidato 12º, Paulo. Este também não tem tato. Por mais duro, sua aparência é igual. E suas pregações são muito longas. Inclusive, uma vez ele pregou, foi tão chato que um cara caiu da janela e morreu. Candidato 13º, Timóteo. Ele tem potencial, mas é muito jovem para a posição. 14º, candidato, Judas Iscariotes. De todos, esse aí pareceu ser o mais aceitável. Sujeito prático, cooperador, bom com finanças, sabe administrar dinheiro. E se veste bem. No final, o povo preferiu ficar com Judas, porque era o que mais se enquadrava nos seus padrões. O problema do insatisfeito é que ele muitas vezes escolhe mal. O texto mostra que no final, entre todos os candidatos, os que contaram a história do Evangelho, eles ficaram com Judas, o que traiu Jesus. Por quê? Porque aparentemente era o cara mais organizado, o melhor gestor, o que cuidava do dinheiro. Era o cara que realmente poderia fazer algo acontecer. Muitas vezes as pessoas esperam isso do líder. Esperam que ele tenha uma certa postura, mas liderar, meus irmãos, é muito mais do que apenas fazer. Isso tem que fluir do coração. Porque vão ter dias que você vai querer desistir de ser líder. Vão ter dias que você vai se indispor de tal forma que você vai pensar em não continuar liderando aquela célula, aquele ministério. Eu já pensei em não continuar sendo pastor. Então, tem momentos que você cogita outras possibilidades, mas quando você ama de verdade o que faz e aquilo flui do teu coração, você para e pensa, eu não posso fazer isso, porque eu tenho um chamado. Eu sei que é onde Deus me quer. Eu amo fazer isso que eu faço. Apesar dos problemas, eu me realizo. Né? Eu me sinto feliz em fazer o que eu faço. Porque um líder, ele também tem uma coisa chamada, uma graça abundante sobre a vida dele. Ele na mesma dosagem de desafio, ele vai ter uma dosagem das bênçãos de Deus sendo derramadas sobre ele. É um lugar para ser abençoado.
E é o que eu te digo, se você não souber lidar com as perdas, você não pode liderar. Alguém, pastor, desistiu da sua célula na minha rede, e por causa disso você vai se abalar. Você não é ele, você não é ela, você é outra pessoa. Deus tem algo específico para a sua vida. Então se espelhe, mas não a ponto de se frustrar porque alguém desistiu. Não. Ontem eu estava assistindo em casa a conferência de 20 anos do Diante do Trono. E teve uma parte que a Ana Paula Valadão chamou para o altar todos aqueles que fizeram parte do Diante do Trono pelos últimos 20 anos. Todos. E aí ela chamou um cara, é Josélio o nome dele, Josélio. E disse assim: irmãos, esse aqui é Josélio. Josélio fez parte da fundação do Diante do Trono, cantava conosco, era uma bênção. Mas o Josélio se desviou. Inclusive ele era uma dor no meu coração por todos esses anos. Ele se desviou, caiu profundamente nas drogas e na perversão. Mas hoje, ele está aqui, irmãos. Hoje ele se libertou e é um pastor cheio do Espírito Santo. Mas ela disse, ele foi uma dor no meu coração por muitos anos, porque fez parte do ministério e um dia se desviou. Mas a Ana Paula Valadão, ela continuou. Ela continuou seguindo e conquistando vidas no mundo inteiro para Cristo. Então, aprenda a lidar com as situações, com as dificuldades, com os desafios, para que você exerça melhor a sua liderança. E aí eu uso uma figura aqui importante, que é a ligação entre Faraó e José, que não era José do Egito, ele estava no Egito, mas ele não havia nascido lá. Ele foi para lá porque foi vendido por seus irmãos como escravo. Então, num determinado momento da história, Faraó tem um sonho, vocês conhecem a história, 7 vacas magras comendo as gordas, 7 espigas de milho horríveis comendo as espigas saudáveis. Então falam para ele de José. José vai e diz: Faraó, eu vou orar, Deus vai me mostrar esse sonho. Então José diz: Faraó, esse sonho Deus está te mostrando que vão haver 7 anos de escassez, e 7 anos de abundância, de colheita, e 7 anos de fome. Mas essa fome vai ser tão profunda que nós vamos esquecer do tempo que a gente tinha comida. Por isso que quando a vaca magra comia a gorda, ela não mudava a sua aparência, ela continuava magra. Então José disse isso para ele e falou para ele: o que você tem que fazer é guardar uma parte da colheita, levanta homens capazes de te ajudar com isso e vamos seguir. Você precisa encontrar uma pessoa que lidere tudo isso. E aí Faraó, que tinha a autoridade, o poder nas mãos, tá? Olha para ele e diz: em quem eu poderia achar o que eu encontrei em você, José? Você é um cara de Deus, você é um homem cheio do Espírito Santo, você é um homem capaz para isso. Você vai ser essa pessoa. Eu vou te pôr numa posição que só abaixo de mim você vai estar. Só no meu trono você não vai estar, mas abaixo de mim é você, em toda a terra do Egito. Eu faço aqui usando isso como uma figura de que o pastor geralmente é aquele sonhador. Ele tem sonhos. E esses sonhos geralmente eles são grandes, levam ele para um lugar maior. Só que para realizar esses sonhos, assim como o Faraó precisou de José, um pastor vai precisar de líderes. Ele vai precisar de pessoas que se disponham. Ele vai precisar de pessoas que estejam ali com ele. Estou contigo, vamos em frente. Como os valentes de Gideão, espada por Deus e espada por Gideão. Eu luto pelo céu e eu luto pelos meus pastores. Nós precisamos então passar por essa autoridade. Faraó então é essa figura. Não estou pregando nenhuma heresia, só estou usando aqui uma analogia, tá? Ele trouxe o sonho e José o ajudou a conquistar aquilo que ele precisava. Uma vez, eu perguntei a Deus sobre a igreja de um amigo, que hoje tem quase 20 mil pessoas. Falei: Deus, como alguém consegue crescer tanto? Depois de algum tempo, Deus falou ao meu coração: não foi só a capacidade dele. Na verdade, ele foi inteligente o suficiente para agregar as pessoas certas. E também teve a humildade de ouvi-las.
de mesmo estando no maior nível da liderança, ouvir conselhos e saber dosar que conselhos seriam melhores que outros. Então, ele teve a sabedoria de fazer isso. Ele teve a ajuda de outras pessoas, como eu tenho tido aqui. Tem que ser essa relação para que nós possamos conquistar. Ele conseguiu a ajuda das ovelhas. Bill Hybels, ele fez uma pergunta a um homem chamado Dallas Willard, talvez você não conheça, ele já faleceu. Ele foi um grande escritor, um homem de Deus. Ele disse assim: o que mais te aborrece, Dallas, no ministério? Ele já é um homem idoso, maduro, sábio. O Bill pergunta para ele: o que mais te aborrece no ministério pastoral? Olha a resposta que ele deu. Por favor, escuta isso. Ele respondeu: o que mais me aborrece no ministério pastoral é saber que os seguidores de Cristo exigem tanto incentivo e adulação para fazer a obra de Deus no mundo. Conheço muitos pastores que precisam suplicar para que as pessoas compareçam aos eventos. Precisam implorar para que elas usem seus dons espirituais, concedidos por Deus, a fim de expandir o reino. Precisam insistir para que leiam a Bíblia. Orem e dizimem. As igrejas gastam muito dinheiro produzindo vídeos emocionantes para levar as pessoas a cuidarem dos pobres. Porque, se não exibirem esses vídeos, a congregação, na verdade, não se importará em ajudar. Não deveria ser assim, pois a motivação de um seguidor de Cristo deveria vir de dentro e do próprio Senhor. Mas muitas vezes nós, pastores e líderes, temos o desafio que eu concordo com Dallas Willard. O que mais nos aborrece é ter que adular as pessoas a fazer o que Deus as chamou para fazer. Foi Deus que nos chamou. Foi Deus que nos capacitou, nos comissionou. Mas às vezes nós temos que adular como se fosse uma criança. Como se fosse um bebê. Ali cuidando, botando a chupeta para não chorar. E aí você tem pessoas muitas vezes maduras na igreja que dizem sempre: eu acho que eu vou entregar essa célula. Acho que eu vou entregar esse ministério. Eu vou desistir do que eu estou fazendo. E aí você que é pastor e líder tem que ficar trabalhando para adular essa pessoa. Por favor, irmão, permanece, vamos lutar. Vai dar certo, nós vamos conseguir. Aí a gente faz os eventos, a liderança não comparece, as pessoas não vêm. E aí você tem o aborrecimento de ter que adular alguém para que simplesmente ela faça uma coisa para Deus. As pessoas não estão vivendo o texto de 1 Coríntios 15, 58. Pois se viverem, não precisarão do estímulo dos pastores, ou de súplicas dos ministérios exaustos. Outro dia eu ouvi um líder de ministério dizendo: não adianta fazer mais nada, isso aqui não muda. Tem gente que está ficando assim, porque já falou tanto, já tentou mudar e não conseguiu mudança. E aí a pessoa diz assim: não, acho que isso aqui não muda. Eu quero dizer para vocês nessa tarde, meus irmãos, não vamos desistir não. Nós não estaremos entre a faixa de líderes medíocres. Não. Nós estaremos entre a faixa de líderes que estão nas alturas. Que estão caminhando nas alturas. Agora isso vai ser desafiador. Às vezes vai cansar, às vezes vai te aborrecer, mas eu quero te dizer que vai ser desafiador, mas vai ser bom olhar para trás e dizer: eu não desisti, cara. Ei, eu não desisti. Eu estou lutando até agora. Você vai poder olhar para trás e dizer: eu não desisti não, Senhor. Eu continuei. Eu estou firme aqui. Eu estou aqui, fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Teve uma hora hoje que eu estava levantando aquele peso. Perdão ficar falando demais disso, mas falei: Deus, eu vou pensar assim, eu dando um murro na cara do diabo. Eu falei: eu não estou mais conseguindo, eu vou imaginar eu dando um ensopapo assim. E aí eu comecei a levantar aquele peso, me imaginando. E eu comecei a gritar: eu sou um vencedor, sou um vencedor. É, rapaz, é assim. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Eu sou um lutador. Eu não vou ficar na mediocridade. Eu não serei um pastor buchudo, de jeito nenhum. O cabelo está caindo, se eu ficar careca, mas eu vou ficar bonito.
eu vou vencer esse negócio, em nome de Jesus. Aí lá vem minha esposa com um prato de cenoura. Aí carne, arroz, carne moída. Aí eu misturei tudo aquilo para tentar me enganar. Mas não teve jeito, a cenoura estragou a minha comida. Mas eu botei aquilo na boca e fui mastigar. Eu vou comer essa cenoura. Pastor Emerson, eu comi a cenoura todinha. Pode aplaudir Jesus. Aí ela trouxe lá óleo de peixe. Irmão, tem coisa que é desafiadora. Para piorar, ovo com banha de porco. Ovo tem que ser com manteiga, meu irmão. É manteiga. Aí fez aquilo, serviu. Quando eu comi aquele negócio, eu senti a diferença. Mas eu falei, Deus, eu tenho que comer com banha de porco. Vai ser, Senhor. Adoçante estévia. Vai ser esse negócio, vai ser assim. E eu falei, Deus, eu vou mudar minha vida. Eu vou ter mais saúde. Mas aí, de repente, a minha cunhada manda lá de Portugal um bolo de morango com chantilly para minha casa, por causa do aniversário da minha sogra. Comprou e mandou alguém entregar. Minha esposa, com dó de mim, me põe a metade de uma meia fatia. Aquilo parecia uma fatia de presunto. Eu falei, Deus, é isso aqui mesmo. Dava para ver de um outro lado do bolo. É por aqui, Senhor. E minha sogra comendo uma fatia desse tamanho. Na mesa. Minha mãe estava lá. Eu mia. Falei, Deus, eu vou me manter firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o meu sacrifício não será em vão. Mas tem gente que não está vivendo esse texto. Eles não estão vivendo isso aqui. Por isso, eles estão tendo mais dificuldade. Extraindo isso, meus irmãos, eu quero te falar. José, ele estava preparado para ser alguém que seria canal de Deus. Estava preso, mas ele estava pronto. Ele disse sim, Faraó. E hoje muitos estão fugindo para não se envolver na seara. Mas a maioria está pronto a apontar e a criticar o que estão fazendo alguma coisa. Cuidado em guardar discordâncias no seu coração. É melhor ser verdadeiro do que guardar coisas dentro de si. Alguém me procurou dizendo, pastor, eu vim aqui só desabafar. Então pode falar. Falou, a gente conversou. Não, porque eu não quero ficar com nada no meu coração. Tá ótimo, é de Deus. É muito de Deus. Nós líderes às vezes levamos as coisas para o lado pessoal. Aí eu te repreendo em alguma área, você fica triste. Não é? Aí você vai para casa chorar. Mas não é pessoal, é para a gente melhorar o trabalho no reino. Então, para de levar as coisas para o lado pessoal. Olha, já pensou, eu repreendo o Júnior. Júnior, vamos mudar isso e aquilo no ministério, né? No Empreendedores Visionários, vamos fazer assim, assim. E o Júnior vai para casa triste? Não, beleza, pastor. Vamos fazer então, vamos ver o que tem que mudar. Ou se ele não concordar, ele vai dizer, pastor, não concordei. Eu acho que tem outra forma melhor. Qual é a forma? Ah, então tá bom, Júnior. Realmente tu tem razão, vamos fazer do teu jeito. Vamos melhorar. Não é pessoal, é pelo reino de Deus. Então José, ele estava pronto. Eu quero te falar, olha para o irmão do seu lado, sacode ele se ele estiver com sono. Sacode ele e diz assim, irmão, esteja pronto. Seja proativo. Fala, gente. Fala com quem está com raiva. Raiva do teu irmão aí agora. Mexe com ele. Tem iniciativa, meu irmão, orelhudo. Meu irmão, vai além do que é pedido, mas nunca faça menos também. Seja responsável pelo que está nas tuas mãos. José deixou claro que a revelação do sonho dependia de Deus. Você nunca estará pronto para servir se não começar algo hoje mesmo, que depende mesmo do Senhor.
Ei, entende, meu irmão? Você está num lugar em que você precisa de Deus para exercer o que você foi chamado. Você não vai conseguir sozinho. Dá mais uma olhada de novo para esse irmão aí. Irmão, tu não vai conseguir sozinho. Não dá. Eu tentei emagrecer só, irmão. Eu tenho uma esteira em casa. Tem uma esteira lá em casa. Eu não estava conseguindo. Foi quando eu disse assim: meu Senhor Jesus amado, meu Pai, me ajuda, me envia alguém, que eu não tô dando conta, Senhor. Eu preciso de ajuda. E agora eu estou tendo ajuda. Então tem coisa que você precisa. Nós temos que entender que somos dependentes de Deus. Muitos homens na Bíblia tiveram medo de viver a proposta que receberam de Deus. Jonas quis fugir para outra cidade. Gideão, mas eu, Senhor, o menor da minha tribo, da menor, do grão, do menor de todos. Moisés, meu Deus, eu sou gago, o Senhor não está vendo, Senhor. Eu gagueiro, eu não consigo. E quantos homens tiveram tantas desculpas para Deus? Mas eu, Senhor, como que eu vou fazer isso, né? Como o Senhor vai me usar? Inclusive Josué, que assume a responsabilidade depois que Moisés morre. Mas olha o que Deus disse para Josué e Ele diz para nós aqui nessa tarde. Escuta isso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Não cansa, meu irmão, de pregar o evangelho. Não cansa de liderar, não cansa de amar. Antes medita nesse livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Fica tranquilo, o teu caminho será próspero e bem-sucedido. Eu não te mandei? Seja forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Olhar de profeta. Olha para o irmão do seu lado, olhar de profeta. Irmão, aonde você for, irmão, Deus é contigo. Você ficou até bonito depois que se converteu. Deus é bom na sua vida. É assim. Sonhe grande, comece pequeno, mas vamos começar hoje. A revolução já começou, meus irmãos. Então, entenda que quem te conduz é o Senhor Jesus. Amém? É Deus que nos conduz. José, ele não só estava pronto, ele não só sabia que tinha que depender de Deus, mas ele tinha um plano que pareceu bem para Faraó. Talvez você saiba, escute, até um caminho melhor que o nosso, pastores. Mas não esqueça que a autoridade está sobre os ombros de alguém que cuida de você. O plano de José, ele pareceu bem a Faraó e por isso ele foi exaltado. Faraó viu que na vida de José havia um Deus poderoso. Isso não pode ser negligenciado. Se você sabe algo, compartilhe. Nós temos pessoas agora que estão sendo agregadas à nossa liderança, como o pastor Richard e sua esposa, que vão estar na frente da coordenação da visão celular. E ele está trazendo tantas ferramentas boas que eu não conhecia. Ele está me trazendo acesso a tanta coisa boa para a liderança que eu não sabia. Eu estou aprendendo com ele. Se você acha que tem que saber tudo, você está errado. Por isso existem equipes. Porque o que eu não sei, você sabe. O que você não sabe, eu sei. A gente vai ensinar um ao outro. Isso aqui é uma família. É uma equipe, é uma família. Nós estamos juntos. A Bíblia diz em Romanos 13 que todo homem deve ser sujeito às autoridades estabelecidas por Deus.
para que ele dê respeito a quem merece respeito, honra a quem merece honra, para que ele seja abençoado. E caminhando para finalizar essa primeira ministração, se nós queremos ter sucesso, nós teremos que obter a liberação de alguém que tem autoridade sobre nós. E essa autoridade só pode ser dada se nós permitirmos isso e honrarmos essa pessoa. Vocês sabem, eu tenho pastor. O nome do meu pastor é Joaquim Ferreira dos Santos Neto. Ele é o meu pastor. Eu tenho a convicção e a certeza de que muito do que eu estou vivendo hoje é porque eu me submeto à cobertura dele. Ele nunca me exigiu, nunca me impôs nada, mas ele se coloca naquela posição de pai e eu me submeto com alegria. Nem sempre é fácil você levar certos planos e a pessoa dizer para você, não é por aí. Mas eu quero te dizer que é isso que é submissão. Se submeter a alguém que faz tudo o que te agrada, não é submissão. Submissão é quando você se submete a alguém que está fazendo algo que não está te agradando muito, que está indo por um caminho ali diferente do que você iria. Não estou falando de pecado, estou falando de estratégia. Mas você se submete. Isso é submissão de verdade. E José, ele se submeteu a Faraó. E eu estou fazendo analogia de uma ovelha se submetendo aos seus pastores. Um pastor saudável, ele entende que não é dono da igreja e, portanto, não é dono das ovelhas. Ninguém deve ser obrigado a honrar e respeitar. Mas eu aprendi que a unção que você honra é a unção que você tem. É como um pai abençoando e liberando seu filho, como Isaac fez com Jacó, como Eliseu foi liberado por Elias, como a Bíblia diz, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus que libera uns através de outros. É o que eu creio que vai acontecer com a nossa igreja na vinda do Dan Duque. Na vinda do Dan, é o que eu sinto no meu coração pelo Espírito de Deus. Não foi um convite meu, mas foi o próprio Deus que arquitetou essa vinda. Eu acredito, Deus sabe, porque Deus respeita a hierarquia. Ele respeita, no céu existe uma hierarquia, até no inferno tem hierarquia. Deus sabendo disso e sabendo que quer nos levar para um nível maior, Ele traz o Dan, que eu acredito vai imprimir algo no nosso DNA. Ele vai deixar algo. Deus vai usar a vida dele para nos levar para um nível maior. A Bíblia diz, creia no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. Queridos, nós estamos num tempo em que temos poucos pastores em quem podemos confiar no mundo. E as pessoas estão clamando por pastores assim. É preciso desenvolver uma cultura de honra e confiança dentro da igreja. Outro dia eu fui a uma célula de uns irmãos e eles tinham encomendado uma pizza, acabou até queimando, sei lá, uma pizza gigante lá. Não deu certo, o cara lá errou, sei lá. Mas foi assim tão emocionante aquilo para mim, porque eles trouxeram uma pizza da Companhia Paulista. Aí eles colocaram na mesa e disseram assim, pastor, essa pizza aqui é só para o senhor. Nós investigamos e descobrimos que o senhor gosta da pizza de filé. Quando eles disseram isso, eu pensei, eita, rapaz, glória a Deus. Mas aí, quando eu abri, eu pensei, isso vai estar cheio de cebola e pimentão. Aí eu falei, irmão, não tem cebola nem pimentão. Não, pastor, a gente investigou e descobriu que o senhor não come nenhuma das duas coisas. Então pedimos 100. Eu vou te falar, eu tinha dinheiro para ir numa pizzaria no meu bolso. Eu podia ir lá comprar uma pizza. Mas a atitude daqueles irmãos me constrangeu. Então, não é o fato de eu ter cobrado algo deles. Vocês têm que me honrar, tá? Descubram aí qual é a pizza que eu gosto. Descubram isso, não. Foi uma surpresa para mim. Eles me presentearam. Eu me senti amado. Me senti valorizado, me senti gente. Me senti uma pessoa como eles, que estava ali para ter comunhão com os irmãos. Mas eles honraram o lugar onde Deus me pôs. Eu tenho certeza que pela honra que eles me deram, eles também serão honrados por Deus.
Gente, entenda, não sou eu nem é você. Não, é o princípio. É o princípio. Quando o princípio é exercido, vivido, não tem jeito, você vai colher, irmão. Você vai ser abençoado porque você está vivendo. Então, se quisermos ter sucesso, nós teremos que ajudar, contribuir na realização dos sonhos dos nossos pastores, pois são os sonhos do coração de Deus. Temos que entender que a igreja é o corpo de Cristo e cada um faz a sua parte para que o corpo caminhe bem. Temos que entender que uma igreja precisa se mover em comunhão, comunhão uns com os outros e todos em comunhão com o seu próprio pastor. Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós só podemos viver bem se decidirmos viver em comunidade. Viver em comunidade é o melhor caminho. Então nós temos que decidir, é uma decisão. E temos então questões de honra envolvendo tudo isso. Mas na verdade precisamos gerar uma cultura de honra na igreja.